Em One Piece existe uma biodiversidade gigante com várias raças e tribos espalhadas por todos os cantos do mundo. Existem aqueles que vivem na terra, aqueles que vivem no mar e até mesmo aqueles que vivem ou se originaram da lua. Então, se você quer saber quais são os poderes de todas as raças e tribos de One Piece, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Existem várias raças em One Piece de seres totalmente diferentes, e até mesmo dentro das próprias raças existem várias classes e mudanças que são conhecidas como tribos. Então, a primeira raça que temos são os humanos, que são a raça mais comum do mundo de One Piece. Eles governam mais o mundo do que qualquer outra raça, com o governo mundial sendo fundado e operado por humanos. Os seres humanos são extremamente diversos em tamanho e aparência. A maioria deles tem média de 1 a 2 metros de altura, mas há muitos que são mais altos, com alguns atingindo até 7 a 8 metros de altura. Além de alguns humanos terem proporções corporais anormais, também existem humanos com características únicas, como ter chifres, ter algum tipo de plantas ou frutas crescendo em suas cabeças, ou até mesmo possuir características de animais. Os humanos normalmente não possuem uma característica física especial como as outras raças. Eles não possuem nenhum tipo de poderes especiais. No entanto, os humanos são os mais ativos de qualquer raça na política, em pesquisas científicas e em desenvolvimento, criando armas e outras ferramentas que aumentam a sua força. Alguns humanos se reúnem em diferentes grupos isolados, criando assim as tribos. O primeiro a aparecer na história foi a tribo Kumate, uma raça violenta e isolada de humanos que tem tendências canibais, atacando para comer qualquer humano que apareça na sua ilha. Todos eles se vestem de forma idêntica e usam pintura facial. Essa tribo derrotou facilmente os piratas Bug quando estavam procurando seu capitão e tentou comê-los. Mas depois que o Bug reuniu suas partes decepadas, ele conseguiu derrotar a tribo Kumate e salvar a sua tripulação. Outra sociedade isolada é a tribo das Kuja. As Kujas são uma raça de humanos que são fisicamente idênticos aos humanos normais em todos os aspectos. Porém, elas são únicas por já terem uma aptidão natural para usar haki. Elas também possuem um vínculo misterioso com cobras e elas dão luz apenas a mulheres na sua ilha. Nenhum homem nasce nessa tribo. Inclusive, elas têm uma lei tão rígida quanto aos homens que nenhum deles pode nem mesmo pisar na sua ilha. As Kujas são uma raça de guerreiras que vivem em Amazon Lily e são governadas pela Boa Hancock. E assim como os humanos normais, elas têm aparências e tamanhos muito variados, mesmo entre os membros da sua família, e algumas podem até mesmo ter características de animais. Já a tribo Torino é uma raça de humanos baixos e corpulentos, que vem do reino de Torino no South Blow. Enquanto eles se vestem de forma primitiva e vivem um estilo de vida simples de caçadores, eles são realmente muito avançados no campo da medicina, tendo uma biblioteca dedicada a catalogar todas as suas descobertas médicas. Além disso, eles também têm o conhecimento para criar lanças semelhantes a lançadores de mísseis. Outra tribo diferente que reúne pessoas de todas as raças e idades é a tribo Okama, que fica no reino Kamabaka. Os Okamas são pessoas que nasceram do século masculino, mas que se identificam ou possuem traços femininos. O seu reino é um lugar onde aqueles com coração de donzela se reúnem, e portanto, seus membros vêm de todo mundo para aprender o caminho Okama, com muitos deles até mesmo trocando seu gênero por meio dos hormônios do Ivankov. E isso não é restrito apenas aos humanos, mas até mesmo aos animais da ilha. O reino Kamabaka possui a prática das artes marciais chamada Okama Kenpo, um estilo de luta que todos que vão para a ilha aprendem. Por isso, os Okamas são temidos tanto por seu domínio de suas artes marciais quanto por seus status de Okama.
E dentre os humanos, a pior tribo de todas, sem dúvidas, são os nobres mundiais. Os nobres mundiais são descendentes dos fundadores do governo mundial. Eles são humanos comuns em todos os sentidos, mas por causa de seu poderoso status político, quase todos eles acreditam ser deuses sem relação com outros humanos ou qualquer outra raça, que eles apenas veem como seres inferiores a serem usados para sua própria diversão ou como escravos. E por se acharem acima dos outros humanos, eles vivem isolados do resto do mundo na terra de Mary Joyce, para não respirar o ar contaminado das pessoas comuns. Ao interagir com o mundo exterior, eles usam roupas de proteção que os fornecem ar purificado. Apesar do ar normal não lhes causar danos, eles apenas não querem respirar o mesmo ar daqueles que eles consideram inferiores. No mundo de One Piece também existem várias outras raças muito semelhantes aos humanos, mas que possuem traços ou alguma modificação corporal. Um desses povos são os da raça dos braços longos. Os braços longos são exatamente iguais aos humanos, com apenas uma diferença. Os seus braços são mais compridos por ele possuir uma articulação extra em cada braço, tornando seus braços significativamente mais longos. Assim como os braços longos, também existe a raça dos pernas longas, que também se assemelham muito aos humanos, mas possuem pernas extremamente altas que compõem a maior parte de sua altura. Eles possuem grande força nas pernas, embora tenha sido notado que as pernas também podem ser a sua maior fraqueza. A maioria dos pernas longas se orgulham muito de suas pernas e sempre a marcam com tatuagens e tendem a deixá-las à mostra, cobrindo o mínimo de pele possível. A tribo dos pernas longas e a tribo dos braços longos são rivais um dos outros, e as suas raças estão em conflito há mais de 1000 anos. Além de braços e pernas, também temos a raça do pescoço longo, que é chamada de pescoço de cobra. Os pescoços de cobra são uma tribo de pessoas que possuem pescoços extremamente longos. Eles são geralmente magros e tendem a enfeitar seus pescoços com colares ou tatuagens. Outra raça muito parecida com os humanos é a tribo dos três olhos. Ela é uma tribo de pessoas que são quase idênticas aos humanos, mas possuem um terceiro olho na testa. Eles podem usar seu terceiro olho para ganhar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, e até mesmo decifrar os poneglyphs. Mas todos dessa raça são extremamente raros. A Charlotte Pudding foi a única membra conhecida desta raça até agora. E entrando agora em raças bem diferentes de humanos comuns, temos os homens-peixes. Os homens-peixes são seres que possuem características de criaturas aquáticas e que podem respirar embaixo d'água. Cada homem-peixe tem características de um peixe em específico, podendo ter vários tipos de poderes, como esguichar tinta, possuir mais de 2 braços ou pernas, desenvolver dentes extremamente afiados, ter camuflagem e muito mais, dependendo apenas da habilidade da criatura marinha que ele possui suas características. Todos os homens-peixes possuem pulmões e brânquias, permitindo eles viver tanto na terra quanto no mar. Dizem que os homens-peixes são 10 vezes mais fortes que os humanos desde o seu nascimento. Além disso, sua força é muito amplificada debaixo d'água, e um de seus poderes especiais é a capacidade de manipular a água, que pode ser desenvolvida por meio do treinamento no Karatê Homem-Peixe. E entre os homens-peixes temos os tritões, que são os homens-peixes machos, e as sereias, que são os homens-peixes fêmeas. Eles possuem a parte superior do seu corpo de um humano comum, enquanto sua parte inferior é uma nadadeira, fazendo com que eles tenham seu movimento limitado em terra, mas dentro da água eles são os nadadores mais rápidos de qualquer outra espécie. Enquanto os tritões mantêm suas caudas intactas por toda a vida, as caudas das sereias se dividem em pernas quando elas completam 30 anos, permitindo elas também se moverem em terra. Outra raça extremamente importante no universo de One Piece são os gigantes.
Os gigantes se parecem muito com os humanos, com a clara diferença sendo seu tamanho. Eles são a maior raça conhecida no mundo e mesmo com humanos grandes, eles mal chegam no nível dos joelhos da maioria dos gigantes. O menor gigante mostrado até agora tem 12 metros de altura. E como resultado de seu tamanho monstruoso, eles possuem uma força esmagadora, com poucas pessoas de qualquer outra raça sendo capazes de resistir. Essa força os torna altamente cobiçados como soldados, e tentativas foram feitas para transformar humanos em gigantes, todas sem sucesso até agora. Os gigantes são originários de terras ao redor de todo o mundo, mas a terra dos gigantes mais famosa é o país de Elbaf. Dentre os gigantes, existem duas tribos conhecidas que possuem características diferentes dos gigantes típicos. Um deles são os gigantes antigos. Essa raça ficam várias vezes mais altas que os gigantes normais e possuem características demoníacas, como chifres em suas cabeças, dentes afiados e tons de pele incomuns. O Urs e o seu descendente Little War Jr. são desta raça dos gigantes antigos. Há também uma misteriosa tribo gigante a qual pertencem os Yeti-Cool Brothers, dois gigantes das neves. Eles têm o dobro da altura de um gigante típico e seus corpos são cobertos por pelos brancos. Como próximo temos então as raças aladas moradoras das Ilhas do Céu. Elas são três raças humanoides que se originaram na Lua, mas depois vieram para a Terra depois que os recursos da Lua se esgotaram. Eles se assemelham muito aos humanos, com sua única característica diferente sendo um par de pequenas asas nas suas costas que não servem para nada, já que eles não conseguem voar. O primeiro das três raças aladas são os Skypians. Os Skypians são a raça que se estabeleceu nas Ilhas do Céu. Eles são um povo amigável que tenta manter um estilo de vida confortável. Eles têm um talento especial para inventar dispositivos que melhoram seu conforto, como os Dials, que possuem usos em praticamente tudo. Seus costumes religiosos giram em torno da reverência do Vert, como uma substância sagrada, que na verdade é apenas terra. E o que os diferencia das outras raças do céu é que suas pequenas asas são apontadas para cima e a maioria dos Skypians modela seus cabelos em forma de antenas. A segunda raça alada que veio da Lua são os Shandias. Os Shandias são a raça que se estabeleceu na ilha de Jaya antes de ser disparada para o céu pelo Kinnock Upstream. Eles são um povo guerreiro com costumes primitivos que se orgulhavam de seu poder e da sua herança. 400 anos atrás, os Shandias adoravam a cobras gigantes e faziam sacrifícios violentos até que essas cobras divinas foram mortas pelo Monte Blank Noland. Eles estavam anteriormente em guerra com os Skypians pela propriedade de Jaya, mas depois de chegarem a um acordo de paz, as duas raças agora vivem juntas e os Shandias parecem ter adotado muitas das maneiras mais modernas e confortáveis dos Skypians. E agora, os Birkans são a terceira raça que veio da Lua. Eles são a raça que se estabeleceu na Ilha do Céu de Birka. Porém, 8 anos atrás, Birka foi destruída pelo Enel, que também era um Birkan e vivia ali. Após a destruição da ilha, Enel arrancou as suas asas e serviu como governante do seu povo sobrevivente, que passou a adorá-lo como um deus. Pouco se sabe sobre Birka ou a sua sociedade antes do Enel ter a destruído, mas atualmente a maioria dos Birkans tem uma mentalidade que gira em torno da devoção total ao Enel e se comporta como monges ou sacerdotes dedicados a realizar todos os seus desejos. E por fim, a última raça alada de One Piece são os Lunarianos, que assim como as outras raças aladas, também podem ter vindo da Lua, mas nada disso ainda foi confirmado.
Os Lunarianos são uma raça quase extinta que vivia na Red Line e possuem a habilidade de gerar e manipular as chamas. Outras de suas características são um par de grandes asas negras nas suas costas que, diferente dos povos das Ilhas do Céu, os Lunarianos conseguem voar com elas. Além disso, eles possuem cabelos brancos e pele morena. Eles são uma das poucas raças conhecidas a não habitar Totoland, devido ao seu número cada vez menor. E essa é uma das razões pela qual a Big Mom tentou recrutar o King, que atualmente é o único membro conhecido dessa raça. Agora os minks são humanoides que possuem características de animais peludos, e assim como os homens-peixes, cada mink tem as características de um animal específico e geralmente possui as habilidades desse animal. Como por exemplo, um mink coelho consegue pular muito alto e rápido, e minks caninos gostam de mastigar ossos. Os minks machos quase se assemelham a mamíferos peludos com poucos traços humanos que falam e andam sobre duas pernas, enquanto as fêmeas se assemelham mais a humanos peludos com algumas características de animais. Todos os minks são guerreiros natos e têm a habilidade de descarregar choques elétricos conhecidos como Electro. Além disso, eles se transformam em feras selvagens, tendo um aumento gigante de poder quando eles olham para a lua. Essa forma é chamada de Sulong e fazem os minks despertarem todo o seu potencial de combate. A maioria deles vive em Zou e não tem contato com o resto do mundo, fazendo com que fiquem envoltos em mistérios. Outra raça de One Piece que pode ser algum ancestral dos minks são os piratas espaciais. Eles também são seres humanoides com aparência de animais com pelos e que atualmente navegam pelo espaço como piratas. Eles até agora apareceram apenas na história de capa do Enel, e por isso ainda são um completo mistério. Já agora, outra raça que também não é conhecida pelas pessoas são os anões. Os anões são humanoides extremamente pequenos, sendo pequenos o suficiente para caber na palma da mão de uma pessoa. Suas características mais notáveis são suas caudas grandes e a sua fofura. Os anões possuem uma força tremenda para o seu tamanho, sendo capaz de danificar construções com seus ataques, e também são incrivelmente rápidos, ficando quase imperceptíveis. Eles, apesar de serem inteligentes e ter um grande conhecimento sobre plantas, são completamente ingênuos e acabam acreditando em qualquer coisa que uma pessoa fale para ele. Até agora, a única tribo que vimos dessa raça foi a tribo Tontata, que vivia em Green Beach. Uma outra raça misteriosa que apareceu em One Piece são os Quinocobitos. Quinocobitos são seres humanoides com 4 pernas. Seus corpos são compostos de cogumelos e eles têm um chapéu muito alto na cabeça. O seu nome se traduz literalmente como pessoa cogumelo, e a única vez que vimos um deles foi no livro cheio de criaturas exóticas da coleção da Big Mom. Além disso, eles também podem falar, já que foi visto pedindo por ajuda. E por fim, a última raça mostrada até agora no universo de One Piece são os Onis. O Kaido disse para o Luffy que ele era um Oni. Isso pode ser pelo fato do arco de Wano ser inspirado no conto de Momotaro, onde um garoto derrota o rei Oni que vivia em Onigashima. Isso é apenas uma referência, e o Kaido é apenas um humano que se intitula Oni. Mas também esta pode ser uma nova raça extremamente rara do mundo de One Piece, onde todos possuem chifres e os únicos confirmados dela até agora seriam Kaido e Yamato. E bom, eu espero muito que você tenha gostado e se divertido muito com o vídeo. E se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.